Parada cardíaca é a interrupção do funcionamento cardíaco e respiratório, conhecido como PCR, tá ok? Parada cardíaca respiratória. Antes de começarmos a falar em si da parada, é necessário que vocês conheçam as principais causas de uma parada. Elas são conhecidas como 5Ts e 5Hs. 5Hs é a hipovolemia, hipóxia, hiper e hipocalemia, hipotermia e o H+. O que seria o H+? É uma acidose metabólica do organismo. E os 5Ts, tromboembolismo pulmonar, trombose coronariana, tamponamento cardíaco e a tensão do tórax, pneumotórax. E os tóxicos, tá? Que são considerados medicamentos, drogas, tudo aquilo em grande exceção. Dentro da parada, nós falamos de arritmias também. O que é uma arritmia? O que acontece? O músculo cardíaco ele tem automaticidade, excitabilidade, condutividade e a contratilidade também. Aqui eu tenho as derivações precordiais, que eu já havia mostrado para vocês anteriormente, que é a V1, V2, V3, V4, V5 e V6. E aqui eu tenho ela nas representações e com as suas cores, né, pertinentes. V1 vermelho, V2 amarelo, V3 verde, V4 marrom, V5 preto e V6 roxo. E nas extremidades, né, na extremidade direita eu tenho Flamengo, vermelho e preto, e na extremidade esquerda eu tenho Brasil, amarelo e verde. Aqui eu tenho o circuito PQRS, que é extremamente importante vocês terem o conhecimento do. Não precisa saber o que é o resultado, mas vocês precisam conhecer o que é uma onda normal no eletrocardiograma. Aqui é a onda P. Toda essa roxinha aqui, ó, ela é a onda R. Essa vermelha é a onda Q. Essa toda azul é a onda S. E aqui eu tenho a linda da onda T. O eletrocardiograma, conhecido como a sigla ECG, registro gráfico de atividade elétrica, pode ser visualizado ao monitor e com registro em papel. Ou seja, essa parte aqui, ó, que eu estou circulando para vocês, é o circuito PQRS. O que vocês agora no auxiliar precisam só entender? Que isso aqui é uma coisa só, QRS. Significado das ondas e segmentos, eu tenho a onda P, ela é a contração atrial. Complexo QRS é a contração do ventrículo, é quando o ventrículo contrai. Onda T é a repolarização dos ventrículos, é quando ele relaxa e retoma, começa tudo de novo. E o segmento ST é o indicador de infarto agudo do miocárdio. Observa as ondas dos complexos, né? A onda P, circuito QRS mais uma vez, e a onda ST. A onda T, a onda U para vocês nessa parte não é tão importante, tá bom? Bom, o que pode causar uma arritmia, né? As arritmias cardíacas são problemas na excitação ou na formação do impulso ou na condução. Extracardíaca, eu tenho a acidose e alcalose, a hipoxemia, distúrbios hídricos, febre, anemias, uso de drogas cardiotóxicas. Então, são fatores que podem ocasionar uma arritmia. A detecção das arritmias, eu tenho o exame físico do paciente, a história do paciente, o que levou ele para o hospital naquele momento, o registro através do eletrocardiograma e o registro do monitor de multiparâmetros, que é monitorizar esse paciente. Aqui eu tenho a leitura das ondas, que é onde eu tenho a presença do RR constante, que para vocês nesse momento pode atrapalhar um pouco vocês, então só vamos trabalhar com as ondas PQRS. A presença da onda P, que é o quê? A contração do atrial. Então, ele está fazendo a função dele perfeitamente. Vejamos aqui. Ó, a onda P, a onda P, a onda P presente, a onda P e por aí vai. Onda P. O circuito QRS, como ele está aqui, ó, bonitinho, ó. Então, eu estou tendo o ritmo sinusial, é o ritmo normal do coração. Aqui eu tenho a fibrilação atrial, que é conhecida como FA,
onde eu tenho a ausência da onda P. Se eu tenho a ausência, significa o quê? Que o meu átrio não está contraindo. Ele está o quê? Relaxado. Então, por isso vocês não enxergam, ó. Não tem onda P aqui em nenhum lugar, tá? Aqui eu tenho a extrasístole ventricular, que é o aumento de um QRS, tá? Ou seja, aqui para ficar mais fácil, o QRS é a contração ventricular, ou seja, ele está contraindo demais, já que é um aumento. Olha como ele fica indefinido. Eu tenho uma extrasístole ventricular, ele está fazendo alguma força além do normal por algum motivo. É isso que o eletro vai mostrar e os médicos vão estudar as causas, tá? Aqui eu tenho uma taquicardia ventricular, eu tenho ausência de onda P, ou seja, contração atrial, complexos QRS bizarros e a frequência cardíaca elevada, ou seja, ela fica indefinida, ó. Ok? Fibrilação atrial, eu tenho ausência de ondas, nenhum tipo de ondas. Complexos, algum. E nenhum segmento, ó, como ela fica bagunçada. Ok? Eu tenho a isquemia miocárdia, tá? Que a isquemia é a diminuição do suprimento de sangue, se caracteriza pelas ondas T, tá? Então, olha onde a onda T que ela tá. Tá invertida. Então, quando eu tenho essa onda T invertida, eu tenho uma isquemia miocárdia. Aí, agora eu tenho um IAM, né? Que eu tenho o quê? Olha a alteração do segmento ST. Como ele vai. Significa o quê? Meu coração, ele tá fazendo um certo esforço, meu coração tá buscando força para esse sangue continuar o trajeto dele. Como ele não está conseguindo, ele vai infartar, ele está infartando. Ritmos associados a uma parada, eu tenho a fibrilação ventricular, eu tenho a taquicardia ventricular sem pulso, atividade elétrica sem pulso e a sistolia. Representa a principal causa de morte súbita, tá? A fibrilação ventricular. A atividade elétrica sem pulso é qualquer ritmo cardíaco pode ser compatível com este quadro. E a sistolia pode ser o quadro inicial ou a evolução final dos outros ritmos de parada cardíaca, tá? Então, significa o quê? Que eu tenho uma troca de parâmetros intenso, que muitas vezes o paciente está parando em assistolia. Aqui são os ritmos cardíacos mais utilizados, tá? Fibrilação ventricular, taquicardia ventricular e atividade elétrica sem pulso e a sistolia. Tá? A sistolia já significa o quê? Que ele parou, está próximo de um óbito. Atividade elétrica sem pulso é somente a movimentação que está mostrando, e a fibrilação ventricular é essa aqui, ó. E a taquicardia, para vocês entenderem. Parada cardíaca respiratória é a parada cardíaca, né? Consiste na interrupção abrupta das funções cardíacas e respiratórias. O principal objetivo da reanimação cardiorrespiratória é restabelecer as funções vitais, restabelecendo o fluxo sanguíneo e o oxigênio para todos os órgãos. Aqui, essa imagem ela mostra para você um fluxograma do atendimento para parada. Não responsivo, o paciente não responde, sem respiração ou com respiração anormal. Algumas coisas nós chamamos no hospital de gasping. É quando o paciente ele apresenta uma dificuldade respiratória, ele respira meio cansado já. Tá? Você vai acionar a emergência ou vai pegar e na sequência você pega o desfibrilador. E depois você vem para as compressões. Você vai comprimir com força e rapidez, executando e repetindo o quê? Vai verificar o ritmo de choque desse paciente. Como que você vai fazer isso? Vai monitorizar esse paciente, tá? Lembrando que quando você entra no hospital, você tem esse treinamento adequado. Quando você, nesse caso, isso aqui eu tô falando para vocês no atendimento hospitalar, tá bom? Aqui eu tenho uma cadeia de sobrevivência para parada extra-hospitalar e intra-hospitalar. Quando eu falo de extra-hospitalar, eu vou fazer o quê? Identificação, que é esse primeiro quadradinho aqui, ó. Identificação da parada, pedir ajuda. A equipe de atendimento pré-hospitalar ligando para onde? Para o 92, que é o SAMU. Providenciar compressões torácicas de
alta eficiência até a chegada de um DEA, que é um dispositivo que nós utilizamos. Colocar o DEA e realizar rápida desfibrilação indicada, caso a gente tenha um DEA disponível. Atuação do serviço de atendimento médico de urgência e do transporte para paciente para emergência. Cuidados iniciais da emergência, angiografia coronariana e cuidados pós-parada e internação em UTI. Isso aqui é o processo que vai ocorrer se ele estiver na rua, tá? Então, ele é representado por essas setinhas aqui, tá bom? A cadeia de sobrevivência para a parada intra-hospitalar é o sistema de vigilância adequado, identificação de precoce de paciente deteriorando, ou seja, os parâmetros vitais ele vai oscilar. Identificação e acondicionamento da equipe da resposta rápida, ou seja, o paciente parou, já chama emergência, que é a equipe, né? Código azul, código vermelho varia muito do hospital, e nós já iniciamos as compressões. Quando você detecta que o paciente não tem pulso, não tem nível de consciência e não tem expansibilidade torácicas, eu já inicio as compressões enquanto o restante da equipe vai ajudando. Providenciar as compressões torácicas de alta eficácia até a disponibilidade do quê? De um desfibrilador. Realizar a desfibrilação rápida, se indicada, angiografia coronariana e cuidados pós-parada, internação imediata para a UTI. Isso mediante a falta de evolução. O paciente vai para a UTI para reestabilizar o quadro dele, tá ok? Parada cardíaca respiratória, esse aqui é um protocolo da AHA, tá? American Heart Association, aonde que esse ano de 2020, ele vai ser renovado. Então, em outubro e novembro, vocês fiquem de olho que ele vai modificar algumas coisas, as atualizações ocorrem esse ano. Essa atualização pela American Heart Association, ela ocorre a cada 5 anos, tá bom? Então, esse protocolo agora acionado é o A, o B, o C, o D e o E, que foi aquelas siglas anteriores que eu passei para vocês. Acionamento do serviço de emergência, RCP precoce com ênfase em compressões torácicas, rápida desfibrilação, suporte avançado de vida eficaz e cuidado pós-PCR integrados, tá bom? Que é a UTI. E como que eu reconheço uma parada? O paciente não vai ter ausência de consciência, ausência de pulso e ausência de respiração. Você vai chamar esse paciente, você vai falar, oi, 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 senhor, senhor. Aí se ele não respondeu, você já vai checar o pulso. Checou o pulso, não sente o pulso na jugular. Você vai verificar a expansibilidade torácica desse paciente, nível de respiração, ele não tem. Então, ele vai iniciar as compressões. Após detectar a PCR, o protocolo CAB, tá? Que é o quê? Circulação, abertura de vias aéreas e a respiração. Compressões torácicas, eu vou fazer o quê? Eu vou apoiar aqui, ó, na linha do processo, na linha do mamilar, em cima do processo tifoide. A posição, ó, adequada aqui para vocês, tá? Olha a mão, interlaçamento das mãos. Profundidade de perfusão, mais ou menos 5 centímetros, tá bom? O paciente vai estar em decúbito dorsal, tá? Usar a base das mãos para você apoiar. Repare na coluna, ó. Normalmente vocês vão ficar em joelho, tá? Ombros sobre as mãos. Ou seja, essa parte do cotovelo não vai dobrar, tá bom? Bom, colocar as mãos entrelaçadas sobre a parte interior do osso externo, braço e cotovelo permanecer estendidos, frequência de compressões ela é de 100 a 120 por minuto. Não interromper as compressões, tá? Vai fazer o quê? A forma que vocês vão contar é 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007 e por aí vai até 1099. Por quê? Quando eu conto 1000, 1001, ao tempo que demora, diferente de eu falar 1. A compressão ela vai ter mais eficácia. Tudo isso você vai contar. Agora, em treinando, vocês contam em voz alta, mas quando vocês contam com o paciente, nós contamos, quando vai ver, a gente já está no 1099 de olho fechado, tá? Memorizando. A experiência faz isso acontecer sem tanta contagem, tá? Medicamentos mais utilizados é epinefrina,
por ela ser um vasopressor que pode ser usado no início da PCR, tá? Devido a um ritmo cardíaco não chocável. Lidocaína e amiodarona, indicadas para evitar a recorrência da fibrilação ventricular, AFV e ataque ventricular, tá? Bom, agora eu vou continuar com vocês com os vídeos. Preparei um vídeo para vocês, porque nós utilizamos a garrafa PET devido a essa forma que nós estamos utilizando para dar aula com vocês, para ficar mais dinâmico. Tá ok? Vamos lá.